Bom dia, Deus. Nesta quarta-feira, dia 21 de fevereiro, te agradeço, Deus, por mais um dia fonte de novas oportunidades e bênçãos. Que hoje seja repleto de gratidão e realizações, guiado pela luz divina. Deus tem algo de bom preparado para a sua vida, e quem sabe se hoje não será o dia em que Ele irá te revelar o que é. Por isso, aproveite o dia ao máximo e nunca desista. Nosso Senhor tem grandes planos para você. Ele nunca se esquece de Vamos juntos com a palavra de Deus, nosso guia seguro nesse mundo de tanta insegurança. O texto bíblico está aqui, primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Vou ler os versos 36 a 39. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Esses versos de hoje nos apresentam a figura de Elias, um profeta que viveu para servir a Deus e realizou muitos milagres em nome do Senhor. Seu papel foi fundamental em um período de decadência moral e espiritual de Israel. O povo de Deus se entregou ao paganismo, esquecendo dos princípios do Senhor por causa do rei Acabe. Nosso texto bíblico narra parte da história de como o profeta Elias provou que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus diante daquele povo e dos adoradores do falso Deus Baal. O contexto é a disputa entre Elias e os falsos profetas para ver quem poderia fazer descer fogo do céu para consumir um sacrifício. Elias orou ao Senhor pedindo que ele se revelasse como Deus diante do povo. Ele sabia que era importante que o povo reconhecesse a soberania e a grandeza de Deus. Então o Senhor respondeu à oração de Elias, e um fogo desceu do céu, consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água que estava na vala ao redor do altar. E o povo, vendo isso, reconheceu que o Senhor é verdadeiramente Deus. E a Bíblia diz que eles adoraram ao Senhor naquele momento. Apesar de sua grande intimidade com Deus, Elias também enfrentou momentos de fraqueza e desespero. E você me dirá, como assim? Sim, esse corajoso homem de Deus que enfrentava um reinado tirano, profetas com os mais diversos rituais malignos, ele sentiu medo, sentiu solidão e enfrentou a depressão humana. Entretanto, o Senhor sempre o amparou e lhe deu forças para continuar. Foi então que Deus apareceu para Elias em Horebe, uma montanha sagrada na península do Sinai, onde Moisés também havia se encontrado com Deus muitos séculos antes. Deus perguntou a Elias: o que você está fazendo aí? E Elias respondeu que estava com medo, sentindo-se sozinho em sua luta contra o culto pagão. Deus então se manifestou de 3 formas diferentes. Conhece a história? Primeiro através de um forte vento que quebrava as rochas, depois através de um terremoto e por fim através do fogo. No entanto, Elias não encontrou Deus nessas manifestações. Foi somente quando o vento, o terremoto e o fogo cessaram que Elias ouviu uma voz suave e delicada, que era a voz de Deus. Essa experiência nos mostra que Deus não está sempre presente em coisas grandiosas e espetaculares, mas muitas vezes em coisas simples e sutis. Em Elias nós encontramos coragem e indignação para combater a mentira e o erro, mas ao mesmo tempo encontramos conexão com o nosso lado frágil e temeroso, pois o grande profeta também sentiu medo e solidão. Elias encontrou em Deus refúgio e poder, e finalmente ele foi arrebatado ao céu. Que a vida de Elias seja de encorajamento em nossas batalhas, e que Deus seja nosso refúgio sempre. Confie no Senhor, vale a pena. Vamos orar? Ó Deus, nós te louvamos pela história de Elias registrada na tua palavra, que nos consola, Senhor, em nossas fraquezas.
mas ao mesmo tempo nos mostra que é possível erguer-se, levantar-se, seguir em frente e vencer, porque a tua mão está sempre pronta para cuidar e amparar os teus filhinhos sinceros. Ajuda-nos em nossa caminhada também, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Todos nós temos a nossa força. E com a ajuda de Deus, nós nos tornamos ainda mais fortes. Mas todos nós também teremos os nossos dias e os nossos momentos de fraqueza, de inconstância e de medo. Às vezes, a nossa fé pode falhar. E em muitos desses momentos, nós precisamos saber compreender a hora de pedir ajuda. Quando você estiver passando por momentos difíceis, você pode pedir a ajuda de Cristo. Hoje eu quero falar sobre isso. E no final dessa mensagem eu quero orar por todos aqueles que precisam de ajuda. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu peço que você ouça essa mensagem por alguns instantes para que Deus possa falar ao seu coração. Eu peço que você escreva aqui nos comentários a seguinte expressão: Senhor, ajuda-me. Só isso. Senhor, ajuda-me. Escreva isso pela fé. Principalmente se você estiver passando por alguma tribulação, por alguma dificuldade, por um momento difícil na sua vida. Tem momentos em que a melhor coisa que nós podemos fazer é nos apegarmos a Deus, a palavra dele e as promessas dele. A palavra do Senhor tem o poder de transformar a nossa mente, ela renova a nossa fé, ela alimenta o nosso espírito. E quando nós oramos, nós estamos nos conectando com Deus. E isso nos abençoa, nos edifica e faz com que a vontade do Senhor se cumpra na nossa vida. Antes de começar, eu quero pedir que você se inscreva aqui no nosso canal. Nós já somos mais de 2.090.000 inscritos. Então, se você ainda não se inscreveu, eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Todos os dias nós postamos mensagens novas aqui, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 8 da noite. Eu quero lembrar você também que já está disponível o nosso aplicativo. Então você pode baixar o aplicativo Minuto com Deus aí no seu celular. Já tem na versão Android e na versão iOS. Vamos à palavra do Senhor então. Eu quero ler com você Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 30 ao verso 32. Está escrito: Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. É interessante a gente perceber que a palavra não diz que Jesus carregou Pedro de volta, mas eles entraram no barco, o que significa que Pedro se levantou, ele saiu daquela situação em que ele estava e ele caminhou com Jesus sobre a água mais uma vez, só que dessa vez de volta para o barco. Ou seja, Jesus o ajudou a continuar, Jesus o ajudou a prosseguir e superar a fraqueza da sua fé. Tem coisas que nós temos que aprender a fazer, mas não quer dizer que nós precisamos percorrer esse caminho sozinhos. Jesus está sempre disposto a nos dar a mão, até mesmo quando a nossa fé enfraquece e quando nós duvidamos do seu poder. Talvez hoje você esteja tomado pelo sentimento de medo,
de culpa, de frustração